Nossas saudações. É com uma enorme alegria que nós estamos aqui, reunidos nesse projeto, refletindo Joana de Ângeles, através do Centro Espírita Discípulos do Evangelho. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos reunidos no primeiro seminário do Refletindo Joana de Ângeles, do qual nós estamos falando sobre a valorização da vida, a bênção da vida. A vida como este elemento supremo, máximo da nossa existência. Vida que nos leva a uma reflexão de profunda gratidão por nossa existência. E de tanta importância que é esse tema, nós estamos aqui reunidos para podermos juntos refletirmos sobre os desafios perante a nossa existência, sobre o quanto nós precisamos estar unidos, unificados em amor, em luminosidade, amparando-nos uns aos outros, para que, de fato, possamos desempenhar a nossa função aqui neste planeta, para que cada um de nós possa, de uma maneira muito sublime, muito focada, muito responsável, honrar a nossa existência. Sendo assim, nós entendemos que se faz necessário o diálogo, a informação. A maior forma de divulgação, de prevenção a qualquer dano que possa nos acometer, ele se faz através do momento em que nós buscamos conhecimento, divulgação. E com esse conhecimento, nós podemos sim acolher as nossas próprias dores e acolhermos aqueles que estiverem juntos de nós nessa caminhada. Por isso, o nosso amigo Chico Xavier nos deixou uma mensagem lindíssima que traz um envolvimento muito importante com tudo aquilo que nós estamos trabalhando no dia de hoje e que pretendemos continuar seguindo e trabalhando nos dias que virão por toda a nossa existência. O nosso amigo Chico nos presenteou, abre aspas, que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida. Fecha aspas, Chico Xavier. Então, esse nobre amigo que reluz tanta benevolência, tanto amor, tanta inspiração para nós enquanto jornada evolutiva, ele nos demonstra que nós possamos seguir acreditando, confiando, que nós nunca percamos essa essência divina que é a nossa existência, que nós possamos nos manter nessa luminosidade, nessa certeza de que existe um propósito para seguirmos. E certamente a codificação, quando nós vamos conhecendo de maneira muito profunda a obra, nós vamos entendendo que esse tema, o tema da importância da valorização da vida, mas também os seus desafios, esses pensamentos que por vezes chegam no sentido de interromper essa existência, né, de antecipar esse desencarne, ele sempre esteve presente. Na codificação não foi diferente. Lá nós temos textos que nos alertam o quanto seria desafiador este momento aqui existencial, este momento aqui neste planeta Terra. E aí nós, inclusive, nesse seminário, reservamos um tempo exatamente para refletirmos sobre esse texto que está lá em Obras Póstumas. Mas nós também temos conhecimento do quanto o Livro dos Espíritos ele chegou em um momento do qual uma pessoa estava quase desistindo da sua existência, eis que encontra ali na ponte em Paris
o Livro dos Espíritos e começa a folheá-lo. Neste momento, aquelas palavras de penetração profunda, aqueles ensinamentos, de alguma forma, abarcaram aquele coração. E nesse sentido, a desistência do ato acontece. Mas nós também vemos que um dos médiuns ali prestativos no auxílio da codificação, junto com Kardec, infelizmente, ele se rende a esse ato de desespero e interrompe a própria existência. E nós sabemos, através dos estudos, que esse ato acabou acometendo de maneira muito sensível a todos aqueles trabalhadores envolvidos no processo, junto com Kardec, ali na codificação. Então vejam bem, meus amigos, esse pensamento, essa dificuldade, esse tipo de interferência, ele pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. E por isso é tão importante também, neste dia de hoje, trazer um estudo que foi feito pelo nosso amigo André Trigueiro. Ele é jornalista, mas ele é um profundo divulgador da doutrina espírita, estudioso, e acabou pegando o seu dom em pesquisar, em checar informações, que é característico de quem é um jornalista, e nos deixou essa obra, que é uma obra muito importante, muito especial nessa temática com relação à valorização da vida. Aqui, o nosso amigo nos diz, como um título desse livro: Viver é a melhor opção. Então, diante desse levantamento, desse estudo, ele foi conversando com especialistas, com pessoas que dedicam a sua vida a essa questão, né, a esse tema, a esse legado, vamos assim dizer. Então, foi aprimorando os conhecimentos e nos deixou, nesta obra, um estudo muito apurado acerca do tema. Em todos os momentos, sempre que ele faz uma palestra referente ao livro e no próprio livro, ele deixa claro que ele não é um especialista, mas ele é alguém que, por algum motivo, se dedicou a essa temática. Sentiu no seu coração um forte desejo, um ímpeto de poder estudar com relação a esse tema. E isso acabou causando uma substância muito grande de conhecimentos que nós honramos e valorizamos neste tipo de estudo aqui nos deixado. E uma das bases sólidas aqui da reflexão é enquanto é importante nos informarmos, deixarmos de lado preconceitos, questões que ficam um tanto que passadas de geração em geração no nosso ciclo social e que necessitam ser desmistificadas. Algumas relevâncias que nós damos para ditos populares acerca do tema, eles precisam ser banidos da nossa sociedade. Então, questões como tristeza é frescura, ou quem fala muito não faz, enfim, tantos ditos mais populares que estão aí abarcando o senso comum, que precisam de fato deixar a sua consideração, deixar de ser repetidos, porque nós entendemos através dos estudos, e ele nos deixa aqui muito claro, que muitas vezes as pessoas que acabam manifestando de maneira verbal, de maneira implícita, estão em sofrimento e necessitam ser escutadas. Então, há aquelas palavras que acabam culminando num sentimento de menos-valia, num sentimento melancólico, num sentimento como se a pessoa estivesse num momento de desistência. Eles precisam ser relevados. E nós, enquanto sociedade, enquanto familiar,
enquanto amigos, precisamos ter uma escuta mais atenciosa frente àqueles que estão junto de cada um de nós. Muitas vezes deixamos passar despercebidos alguns elementos que são substanciais, que são importantes, e muitas vezes nesse mundo moderno, do qual nós sempre estamos correndo, atarefados, do quanto nós estamos tendo tempo, de fato, de estar presente, de olharmos de maneira muito amorosa àqueles que estão juntos de nós. Esse é um ponto. E o outro ponto também é de acolhermos a cada uma das pessoas que passaram, que passam ou estão passando nesse exato momento por situações que se identificam com essa temática, que nós possamos acolher a cada um no sentido de que eh, essa questão ela pode ser manifestada em qualquer tipo de pessoa, em qualquer classe social, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer fase da nossa existência. Então, nós deixamos aqui o nosso acolhimento sincero para aqueles que, porventura, estão atravessando ou já atravessaram essa situação tão delicada. Nós deixamos sempre o acolhimento e pedimos para que cada um possa fazer uma reflexão profunda e, se em algum momento sentimentos de culpa, de angústias permeiam alguma situação que já foi vivenciada, que nós também possamos nos acolher uns aos outros. Estarmos atentos é um ponto importante em qualquer questão, em qualquer lugar da sociedade em que nós estamos inseridos, estarmos atentos uns aos outros e nos acolhendo. Mas nem sempre podemos, de fato, evitar uma situação. Existem muitos elementos que estão dentro deste contexto, fatores emocionais, genéticos, sociais, culturais, hereditários, é multifatorial essa demanda. E principalmente também nos cabe um alerta muito especial ao cuidado com a saúde mental. Então, ao longo de algum tempo, a nossa sociedade vem enfrentando um número muito crescente de casos de ansiedade, de depressão, de crises de pânico, do qual nós precisamos, sempre que aparece esse sinal de alerta, recorrermos a um profissional, porque os profissionais da área da saúde mental, quer sejam psicólogos, psiquiatras, médicos, eles são pessoas habilitadas para poder fazer um diagnóstico seguro, que nós possamos considerar a tristeza, né, no seu determinado grau, e entender que ela tem uma grau de que ela pode acontecer, a sua manifestação, ela pode acontecer de inúmeras formas, mas existe um determinado momento que ela requer tratamento, atenção e cuidado. Nós estamos percebendo, através dos índices crescentes com relação à saúde mental, que ela também acaba sendo um fator muito determinante no que se diz respeito ao fim, né, ao desejo de findar, de antecipar essa jornada terrena. Então, esse tipo de cuidado, ele tem uma total relevância, que nós também, nesse sentido, possamos, eh, compreender melhor e deixar de lado alguns tabus, né, e que infelizmente, nos impedem de buscar ajuda. Nem sempre nós podemos ser fortes, nem sempre nós damos conta de tudo e, sinceramente, talvez nem precisamos dar conta de tudo. A importância também, ela se faz presente de uma reflexão do quanto
que nós precisamos de acolhimento, desse entendimento de que, em parceria, em comunhão, com uma ajuda muito sensata e coerente, que nós podemos buscar essa melhor estadia nesse planeta, essa melhor, vida, esse bem viver. Então, qualquer que seja o desequilíbrio que nos aconteça, que nós também tenhamos a consciência que ele pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Nós nascemos nessa encarnação, eu estou aqui, Edna, nessa encarnação, passei pela infância, pela adolescência, vida adulta, e logo vai chegando aí uma melhor idade. Esse processo, essas fases da nossa existência, ela é pertinente a todos nós que estamos aqui encarnados. Mas como cada um vai atravessar esse processo diz respeito também à sua individualidade, aos seus processos necessários de evolução, de aprendizado, à sua programação reencarnatória, como a nossa doutrina espírita nos deixa aqui muito claro. E o André também, ele deixa o último capítulo deste livro para poder trazer também uma visão espírita acerca deste tema. E nesse sentido, é muito importante, porque somos trabalhadores, empenhados em trazer elementos da codificação, nós temos obras infinitamente maravilhosas que merecem estudo, aprendizado, conhecimento, que vão chegando e vão nos abastecendo o ser, que vão nos ofertando respostas, mas que nós também tenhamos um bom entendimento do que cada uma dessas obras estão trazendo e da maneira como cada uma vem a contribuir. Aquela ideia do castigo, da punição, de que não seremos acolhidos, não seremos, né, ah, amparados, se porventura vier a acontecer a cada um de nós, qualquer que seja o acometimento, que nós possamos nos lembrar que Deus, ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente benevolente, amoroso. E através de sua falange de luz, de tantos espíritos abnegados que estão a acolher cada um de nós, e em especial aqueles que nos acompanham na nossa intimidade, na nossa maneira sutil de viver e que vão nos dando amparo, conexão, tranquilidade e vão nos abastecendo de maneira muito íntima, delicada e sutil em nosso dia a dia. Então, que nós também possamos estar interconectados a essa falange de luz que vem aí através desses mensageiros que amparam, através do nosso Criador, da Mãe Santíssima, de Jesus, que sempre se faz presente. Basta que nós possamos nos conectar a cada um deles e buscarmos, sim, esse auxílio. Muitas vezes Jesus ele se manifesta através de um amigo, através de uma mensagem que chega, através de uma palestra que porventura nós vamos até a casa espírita assistir ou através de contextos que vão chegando no silêncio de maneira muito simples, mas que podem ser uma inspiração de respostas a cada um de nós. Nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 495, a mensagem de que nós devemos pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, sustentar-vos, ajudar-vos a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais seguros e mais devotados
do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra. Não é uma ideia bem consoladora? E os nossos irmãos seguem nas mensagem, nos dando esse alerta e essa certeza do quanto cada um de nós segue sendo amparado por uma força sublime que nos nutre, que nos direciona, que nos acalenta nos momentos de dor, sofrimento, de insegurança, de solidão. Que cada um de nós possa construir essa certeza íntima que abastece o nosso ser, que revigora a cada um nas dificuldades enfrentadas. Que possamos seguir certos de que nunca estamos sozinhos e que possamos ter a certeza de termos uns aos outros como um manifesto do amor divino. Que assim seja sempre a cada um de nós.